sou a professora Alessandra Ávila, da oficina de artesanato pelo Pelx Haddad. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o artesanato, né, que é uma forma simples de incluir a cultura e a arte em nosso cotidiano. É terapêutico e relaxante. E dentro do artesanato nós temos a pintura em tecido, também, que ela serve como uma atividade ocupacional e uma forma de ganho, além de ser muito prazerosa. Hoje eu quero falar com vocês sobre os materiais básicos da pintura em tecido, que nós vamos estar utilizando nas nossas próximas aulas. Quais os materiais que eu vou precisar para a pintura em tecido? Qual é o básico que eu preciso utilizar para a pintura em tecido? Né? Em primeiro lugar, você tem que ter uma base para fixar o tecido. Então, você pode usar um acetato, né? Você vai usar o acetato. Pode ser a placa de Eucatex. Eu tenho aqui um suplá, mas a placa de Eucatex, ela é como o suplá, ela só vai ser quadrada, ela é tipo MDF. Mas também vocês podem estar utilizando um fundo de gaveta, fazendo um reaproveitamento. Isso aqui é um fundo de gaveta e a gente pode utilizar esse fundo de gaveta para estar fixando o tecido. E como que eu vou fazer com que o tecido pare nesta placa aqui? Nós vamos utilizar a cola permanente. Essa cola permanente, a gente vai colocar ela aqui no tecido, vai espalhar bem, não vai deixar ela muito grossa, vai distribuir ela bem na tábua, ou no acetato, ou até mesmo na placa de Eucatex, né? Como que eu posso fazer para estar distribuindo essa cola aqui? Nós vamos fazer da seguinte forma. A gente vai colocar um pouquinho da cola aqui na gaveta, no fundo da gaveta, né? Vamos pegar um cartão velho que vocês não utilizam mais, ou até mesmo um pedaço de acetato, e a gente vai, ó, esparramar ele bem, distribuir bem essa cola aqui nesse fundo dessa gaveta, né? Nessa placa que a gente vai utilizar, que nós iremos utilizar. Depois que a gente distribuiu bem, para não deixar excesso de cola, nós vamos deixar essa placa secar por no mínimo de 10, máximo de 15 minutos. Ela tem que estar bem seca, para quando vocês fixar o tecido e for remover o tecido depois da pintura, a cola não sair no tecido. Então, tem que deixar ele secar bem. Distribui bem a cola. Pode fazer isso com o pincel também, mas dependendo do pincel pode acabar estragando por causa da cola. Então distribua com um cartão velho, cartão de visita ou até mesmo um pedaço de acetato, como eu fiz aqui. Em segundo lugar, o que nós precisaremos? Já temos a tábua preparada, então nós precisaremos dos pincéis. Quais pincéis utilizar? Tem uma variedade muito grande de pincéis para trabalharmos a pintura em tecido, mas podemos estar utilizando o pincel de cerdas dura, tem da Condor e tem da Tigre. Esses que eu estou mostrando aqui para vocês são os pincéis da Tigre, referência 151. Então, que tamanho eu recomendo? Eu recomendo o tamanho 4, 6 e 8, que são tamanhos que vocês poderão utilizar tanto em riscos menores como em riscos maiores, assim também como o pincel número 2 da mesma referência, que ele também é muito bom para trabalhar áreas menores, né? Também devemos ter um pincel filete. Para que serve o pincel filete? Ele serve para contornos, números e letras, para escrevermos na pintura, caso seja necessário. Então, um pincel filete de boa qualidade. Nós temos da Condor, né, o 422 é muito bom. Temos o 308 da Tigre e temos o 222 também da Condor 00, que é bom.
Enfim, um pincel de boa qualidade, um pincel filete de boa qualidade para os seus contornos. E depois o tecido. Para fazermos a pintura em tecido, tem que ser um tecido de algodão, um tecido bom, onde o pincel vai deslizar bem, um tecido de sacaria, pode ser pano de prato, pano de copa, como queira, né? Tem outras marcas também que são boas para trabalhar, mas um tecido de boa qualidade, pode ser o brim, sem elastano, pode ser algodão cru, desde que seja algodão, que tem uma porcentagem boa de algodão e um tecido de boa qualidade. Ah, mas não teria um tecido de sacaria mais simples, mais barato? Só que às vezes o tecido mais simples e mais barato, o trabalho não vai ficar bonito. O pincel não vai correr com facilidade e muitas vezes as alunas desistem da aula e desistem da pintura em tecido por causa disso, do tecido que está usando para pintar. Então, se temos um tecido de boa qualidade, o pincel irá deslizar com mais facilidade e vocês terão um trabalho maravilhoso. Tendo escolhido o tecido, né, um bom tecido, nós vamos utilizar também o carbono. Carbono próprio para tecido, próprio para transferir o risco. Esse carbono vocês compram em papelaria ou lojas de artigos de artesanato, de armarinhos, né? É com o carbono que nós iremos fazer a transferência do risco para o tecido. Então, vocês podem também desenhar à mão livre, caso tenha essa capacidade, essa prática, pode estar transferindo o risco à mão livre para o tecido, ou também pode estar colocando o risco sobre o tecido e riscando com um lápis 6B, e a transferência do risco para o tecido com o carbono vai ficar bem mais legível e bem mais fácil para vocês trabalharem e também para o risco ficar mais perfeito, né? Assim facilita mais na hora de vocês visualizar o traço do risco no tecido que vocês irão pintar. Ah, mas é só isso? Não. Depois do carbono, do tecido, da placa de Ocatex, nós também teremos que ter um risco de qualidade, né? Não podemos estar utilizando um risco torto ou com defeito. Então, a gente tem que ter um risco de qualidade. Você vai escolher o tamanho que você deseja pintar e também que seja legível, um risco que seja legível, que você entenda o que você está traçando no seu tecido, tá bom? Então, um risco de boa qualidade para transferir. Depois que fixarmos o pano de prato ou o guardanapo, como vocês queiram, fixou o tecido na placa, vocês vão sobrepor o carbono e depois transferir o risco escolhido para esse tecido para vocês estarem pintando. E aí vem a parte melhor. Que tinta a gente vai utilizar? A gente tem uma variedade de marcas, né? E uma variedade enorme de cores. Sendo tinta para tecido, cores variadas. Vocês poderão estar adquirindo duas tonalidades de cada cor. Por exemplo, um azul claro, um azul escuro, um amarelo claro, um amarelo escuro, um vermelho mais bordô, por exemplo, o vinho, pode escolher, ou o vermelho tomate, o escarlate, porque depois a gente pode estar fazendo a junção dessas cores e criando outras cores novas, né? Por exemplo, o amarelo com o vermelho, você pode criar o laranja, o amarelo cádmio, né? Tendo também a tinta preta, a tinta branca. Essas são as cores básicas que a gente utiliza. E daí vai indo, vamos misturando e vamos criando outras cores. Também teremos que ter o diluente, né? O clareador incolor. E isso eu vou apresentando para vocês nas próximas aulas. Então, eu conto com a participação de vocês, assistam
acompanham as nossas aulas daqui por diante. Vou estar colocando no grupo o risco que vai ser pintado na próxima aula e quais os materiais que vai ser utilizado, tá bom? É muito bom estar aqui, muito bom retornarmos, né, mais uma vez com as nossas atividades agora por videoaula. Não podemos estar pessoalmente, mas em breve, se Deus quiser, todos estaremos juntos novamente. Enquanto isso não acontece, nos acompanhe aí na videoaula. Um beijo para vocês e até a próxima!